Estamos entrando para contar o caso da Aline da Sapô Cosméticos. O que eu vim me lembrando, gente, que eu acho legal compartilhar nessa live, que apareceu, até deixei ele no meu story, é que há 4 anos atrás eu tinha, e que era muito recorrente nas minhas palestras, porque eu falava sobre lixo zero, rejeito zero, um redesign da sociedade, era essa pauta que aparecia nas minhas palestras. Eu falo sobre isso, né? Quanto a gente quer combater as indústrias poluidoras, as coisas que a gente não concorda. Mas quando a gente quer combater essas indústrias poluidoras, né? E daí uma das coisas que eu me lembro que acontecia era que eu tentava mostrar que a gente concebeu a nossa Revolução Industrial 200 anos atrás de uma maneira completamente incorreta. Ah, eu pensei, não vai dar. E aí, Poxa. meu amor? Oiê, Tudo bem? Bem-vinda? tudo ótimo. Melhor Deixa eu agora. pegar. Hã? Melhor Já. agora. Sim. Maravilhosa. Então, deixa eu pegar esse raciocínio, porque foi muito legal resgatar isso, porque daí eu vi, né, essa imagem da última palestra que eu fiz gratuita, que foi 4 anos atrás, que daí foi quando. E daí vem até um pouquinho dessa bagagem, porque quando eu comecei, para eu ser relevante no que eu fazia, eu tentava mobilizar muita gente sobre um tema que não se falava, que era gestão de resíduos. Então, eu dava palestras gratuitas a Bangu. Conhece, Fabiola? Energia de Fabiola? Super potente. Assim, ó, devastei Porto Alegre com o tema. E hoje eu vejo quanto aquilo me fez ficar relevante, né? Quanto aquilo fortaleceu. Na época eu fazia aquilo por angústia mesmo, por pensar, meu Deus, não consigo, primeiro, guardar isso dentro de mim. Segundo, não consigo mais conviver com um mundo que ignora que a gente decidiu 200 anos atrás. A gente concebeu, primeiro, vamos dar um pouquinho de contexto, né, antes de trazer a crítica, mas na época, uma pessoa do bem era uma pessoa que gerava emprego. Por quê? Porque a gente começou a se concentrar em cidades, e daí, ok, daí tinha toda essa demanda. Então as pessoas precisavam de emprego, então um cara que abria uma indústria, ele era endeusado. Dentro desse contexto, o que a gente pensou? A gente decidiu como ia fazer uma cadeira, como a gente ia fazer as coisas de maneira geral. Surgiu o plástico, né? O plástico surge mais ou menos uns 100 anos atrás, e olha o caos que está hoje. E daí, na Revolução Industrial, quando a gente tinha um outro contexto e 7 bilhões de pessoas a menos no mundo, a gente decidiu que a gente ia colocar, por exemplo, dinamite numa montanha e ia fazer um puxador de gaveta, ia fazer uma ferragem de prateleira. Com que direito a gente continua fazendo isso dessa mesma maneira? Então, quando eu estava mais na luta ambiental, que eu não era do movimento Empreende Verde ainda, que nem existia isso na minha cabeça, já era uma fala introdutória da minha revolta. E daí que eu fazia? Eu ensinava sobre lixo zero, ensinava como a gente raciocinar, fazer escolhas de uma maneira diferente. E daí aí vem essa evolução, né? Hoje, quando eu vi essa fala, vi essa abertura, né? Que é uma lembrança ali dos stories que eu até acabei de colocar. E resgatei tudo isso. Olha na evolução do caminho onde é que eu fui parar. Num movimento aonde eu empodero pessoas que estão criando um novo sistema, que estão regenerando a sociedade, que estão diminuindo a quantidade de lixo no mundo, e eu faço isso ensinando elas a vender. Eu já não estou mais falando de lixo zero. As pessoas que chegam para mim já estão comprometidas com sustentabilidade, já tem essa, já passaram até daquela angústia porque já se colocaram como protagonistas, já definiram várias ações que vão mudar essa realidade e daí decidiram, de alguma maneira, empreender uma iniciativa sustentável. Então, para mim, eu tô até toda arrepiada aqui falando, porque daí eu penso assim, agora eu tô frente a frente com pessoas que transformam a sociedade, né?
Então, acho que a gente podia começar por aí, Aline, quando tu me contar como é que surgiu a Sapô, né? O que que te fez escolher esse tipo de atividade para ter a Sapô como fonte de receita e já aproveitar para descrever o que é a Sapô, o que você vende e como é que você acha que a sua profissão contribui com sustentabilidade, né? Que é uma pergunta que eu fazia lá atrás. Hoje, foi muito legal de encontrar essa fala, porque resgatei tudo, voltou. Então, a Sapó, ela nasceu na pandemia. Ela não era Sapó, ela era Sátiva. Daí eu fui tentar registrar ela e aí já existiam outras empresas com esse nome. Então ela teve que sofrer uma transformação. Acho que foi por volta ali de uns 2 anos que eu tive que mudar de nome e tudo. E acabei encontrando a Sapó. O que que significa sapó? A sapó, a palavra sapó, ela vem do tupi-guarani, que significa raiz. E quando eu encontrei essa palavra assim nas pesquisas para poder renomear, né, para poder trazer a marca de novo, eu me lembrei muito de quando eu era adolescente, que eu queria estudar naturologia, eu queria trabalhar com terapias e a vida acabou indo para outros cursos, né? Eu falei, olha só, que coisa mais interessante, né? Toda a minha história tá aqui dentro de uma palavra que traz muito sentido para mim, assim. E aí eu conversando com a minha mãe, então a gente vem de uma família onde a gente sempre se cuidou com produtos naturais, com chá, com erva. Ela sempre entendeu e sempre passou isso, tanto para cuidado de medicinas, né, quanto na alimentação. Então, sou uma pessoa que consome produto natural, que consome muita fruta, muita verdura. E eu trouxe isso tudo junto para a Sapó, né, para a marca. Ela surgiu de uma necessidade também, porque eu sempre tive muita alergia a sabonetes industrializados. Eu usava um tipo específico, era só o que eu conseguia usar. E eu tinha os meus dreads, hoje eles estão curtos, tá mais solto, eles eram bem maiores, bem diferentes há 4 anos. E eu não conseguia encontrar um shampoo bacana para lavar o meu cabelo que não acumulasse ali tanto resíduo. Eu tinha muito ressecamento na minha pele. E aí eu fiz o meu primeiro sabonetinho, 100% azeite de oliva, com uma professora maravilhosa também, lá, assim, toda linda, com como é que a gente fala, né? O nosso dever ético, que é a sustentabilidade, já estava ali nessa professora ensinando. E aí eu tomei meu primeiro banho e me apaixonei. Eu tenho até eu ainda tenho um da primeira leva que tá aqui, que é o meu, vai ficar pro Museu da Sapó. E aí eu me apaixonei e comecei a estudar. E estudando, a gente vai entendendo como é que matéria-prima chega até nós, né? Eu tenho muita dificuldade. Hoje, a minha maior dificuldade de matéria-prima, embalagem, assim, que é essa embalagem de plástico. Que, infelizmente, o plástico, ele conserva muito bem, né? E aí a gente acaba ficando com poucas alternativas para a embalagem final do produto. E aí eu fui estudando e eu entendo que a minha matéria-prima, todo o óleo que eu uso, que é bastante óleo, eu não trabalho com essência sintética, eu trabalho com óleos essenciais, eles precisam vir de um local que seja sustentável, que seja adequado. Então, isso para mim era muito importante, é muito importante, é o jeito que eu trabalho, é como eu gosto. Localmente também, né? Quando eu vou comprar alguma erva, alguma coisa que eu preciso fazer um extrato, eu sempre tento encontrar primeiro o mais próximo possível. E depois, quando eu não encontro, porque o Brasil é extenso e a biodiversidade é infinita, então aí eu vou buscando fora e isso vai chegando até mim. Mas, dentro da sustentabilidade, dentro do cosmético natural, isso é muito comum. Isso já nem é novidade, isso é um lugar comum para toda marca de cosmético natural. Então, aí, vendo toda essa minha dificuldade em vender, porque as pessoas se interessam pelo natural, mas às vezes o valor agregado, o custo ali, pode não ser tão acessível, né? Um também dos meus pontos, da minha base, é que a Sapó seja uma marca acessível às pessoas, a quem eu convivo. Porque o cosmético natural ele é tratado como luxo pela maioria das empresas, pela maioria das artesãs, né? E acaba que a gente chega naquela pequena parcela da população.
E assim, também é uma das minhas dificuldades em precificar, vender o meu produto para a maior parte de pessoas. Essas são as minhas dores, assim. E aí eu encontrei na Empreende Verde, né, na Fabiola, essa pessoa que me ajuda a vender e a enxergar o meu produto e não me travar tanto. Mas eu não quero ser capitalista, eu não quero viver desse jeito, não é isso que eu quero. Mas que me fez entender que a forma como eu vendo e como eu uso o meu dinheiro depois é muito mais importante do que eu ficar presa nessa coisa de eu não quero vender, eu não quero ser capitalista. Se eu estou inserida nesse mundo, como é que eu vou fazer diferente é a partir de mim, né? Antes eu não tenho como. E daí eu queria Isso. fazer um parênteses, porque nem todo mundo que está nessa audiência sabe, mas eu sou mentora sistêmica e trabalho travas limitantes, e eu vejo como existe essa barreira do dinheiro em trabalho, em pessoas que trabalham com sustentabilidade. Normalmente, essas pessoas têm valores humanos muito desenvolvidos, né? Eu costumo dizer que são mais das humanas do que das exatas. Então, isso já traz um humanismo, uma empatia, traz uma série de valores que a nossa sociedade não tem mais e que precisam ser resgatados. Só que essas pessoas têm um bloqueio a compreender ou aceitar ou entrar no sistema que não fortalece esse movimento. Ao contrário, enfraquece esse movimento. E daí eu começo a tentar trabalhar um pouquinho dessas curas, falando que você não ganha dinheiro com o seu trabalho. Você gera dinheiro a partir de uma energia que você colocou numa determinada coisa. Até deixa eu mostrar essa determinada coisa da Sapô está aqui, né? Porque quem não sabe, eu fiz uma encomenda com ela. Eu tenho uma rede de negócios sustentáveis, que é a Rede Empreende Verde, e daí a gente fez uma série de produtinhos. Opa, deixa eu tirar aqui, que eu vou amarrar eles com cordinhas naturais, já fui colecionando. Então, a gente fez os sabonetes do kit que eu vou entregar para minha rede no final do ano, baseado numa energia de materialização. Então, eu tentei resgatar, pedir para a Aline elementos que, né, a gente foi conversando no inbox, que me ajudassem a trazer a energia que tem a ver com o que eu acho que vocês precisam. E parte muito desse princípio de você conseguir aceitar ter uma energia de troca, aceitar essa reciprocidade e entender que quanto mais você ficar à vontade com isso, pensa que você está conseguindo faturar agora 10, 15, 20, 30 mil reais. É uma marca que vai fortalecer todo um sistema reverso, que eu chamo das curas da natureza, né? Por que a gente é uma indústria regenerativa? Porque quando você vai lá e você escolhe os seus elementos, procurando o cara que está mais perto, os elementos naturais, sem química, e você cresce, você está fortalecendo todo um sistema reverso que talvez não tenha tanta força porque está esmagado por outras forças da natureza, por outras indústrias, por outros critérios. Então, eu costumo ter, né, um dos mandamentos que eu tenho, que eu costumo usar e que eu sou do tratamento de choque mesmo, é dizendo que quando um ecoempreendedor perde uma venda, alguém morre, porque provavelmente esse sabonete que está aqui embalado, feito com toda essa rastreabilidade, embalado com papel celofane, pensado nos mínimos detalhes, o tipo de energia que ele vai te passar, o tipo de cuidado que ele vai ter com a tua pele, o que ele representa para cada uma das pessoas que a gente fez, e eu observei a Aline nos bastidores com todo carinho, são coisas que, se eu estiver comprando numa indústria tradicional, não vai ter. Vai ter alguém provavelmente mais mal remunerado, os elementos vão, em alguma instância, estar poluindo. Então, eu parto muito desse princípio, porque também donos de negócios sustentáveis vendendo muito é o que salva o mundo. Então, a gente tem que partir de um lugar de venda e ter um conforto com isso, né? Tem uma outra menina que costuma me dizer, eu não fico confortável de dizer o preço. Eu entendo esse sentimento,
Mas aí sim, aí acho que primeiro a pessoa tem que olhar para dentro e entender, tá? O que está me atrapalhando? Onde é que eu não me sinto merecedor de receber isso? Porque quando você começa a ganhar mais, né, gerar mais dinheiro, consegue ganhar mais clientes, ganhar mais espaço, ser mais visto, tem uma autorrealização, tem satisfação pessoal, você começa a fazer o bem para muita gente, né? Eu que vejo já indústrias maiores, até falou da Sativa, o nome, uma das empresas que eu entrevistei no podcast se chama Sativa, ela é de Porto Alegre, só que ela é de alimentos, né? E quando eu fiz a entrevista com o Shiva é uma pessoa que eu conheço de ir para feira com muita frequência, de ver a história deles, e daí você vai vendo nos stories dele a quantidade de pessoas que eles têm mais na cozinha. E aí eles contam a história. Estamos contratando a fulana que a gente conheceu assim, e daí funciona assado. E daí você consegue percebendo quanto essa rede do bem, eu trabalho com agroecologia, eu trabalho com pessoas que fazem gestão de resíduos, né? Eu fiquei muitos anos imersa dentro do espectro dos catadores, que são pessoas em extrema vulnerabilidade e que, sinceramente, se não existissem esses caras no Brasil, eu não sei o que, que era do lixo. A gente não tem usinas de triagem, sabe? É uma Então, coisa que a gente percebe no dia a dia, na verdade. Até, né, eu tô de mudança, então acabei de me mudar e a gente separa o lixo em casa. E aqui, para onde eu me mudei agora, não tem esse cuidado da cidade, de quem presta o serviço aqui para a cidade, em levar o lixo separado. Aí a gente já está preocupada como é que a gente vai fazer para o lixo ir para o lugar certo, porque a gente sabe que vai misturar tudo. não, agora eu Ai, acho que é o momento de tu começar a pensar em não geração de resíduos. É sim, agora mais que nunca substituir embalagens. Esse é o movimento. Tanto que a live que eu vou ter amanhã com a Betina, eu queria entrevistar a Betina do Armazém Luxo Zero, porque eu estou numa campanha de vendas, né? Para quem não sabe, o Sustente está em promoção, com dando de presente um box de aceleração do seu econegócio, onde quem compra o Sustente, quem se inscreve no Sustente agora, recebe todos os mini cursos que eu gravei, que são pequenas acelerações, né, para o seu econegócio. Então, na jornada de aceleração dos empreendedores da nova era, é um mini curso que te ensina a gerar picos de venda a hora que você quiser. Esse mini curso último que eu gravei, que está ainda disponível de maneira gratuita para quem quiser assistir, pode me mandar eu quero no inbox que eu mando para vocês as aulas. É um mini curso que em 3 aulas você aprende como gastar menos energia para fazer mais venda. Porque ele te ensina o jeito certo e o jeito errado de vender seu ecoproduto. Então, eu trago uma série de elementos para que a gente consiga ter resultados financeiros, né? E vem desse lugar de tá resgatando vocês. Uma das coisas que eu até escrevi no meu story hoje que acontecia, como minhas palestras eram muito impactantes, as pessoas saíam que nem um touro desembestado. Então elas tentavam mudar. Tive assim, literalmente, eu conheço centenas de pessoas que pediram demissão dos seus empregos por causa das minhas palestras dentro do lixo zero. E que daí, tipo, teve uma menina que até hoje, ela é uma aluna que ela assistiu Todo Lixo, um Erro de Design 4 vezes na época que eu dava no presencial. E ela é uma engenheira de plástico, ela vendia centenas de toneladas de plástico como representante de uma das maiores empresas de plástico que existem na América Latina. E ela fazia o meu curso, a primeira edição, ela fazia chorando, e eu dizia, Fê, tu tá bem? Fê, tu tá bem? E, bom, a moral da história é que ela pediu demissão e ela não tinha um plano B. Ela só disse, eu não consigo mais fazer o que eu estou fazendo. Então, tem um pouco esse chamado individual de vocês aprenderem agora a diminuir a geração de resíduos. A senhorita Dona Aline tem, inclusive, o Como Criar Seu Território Lixo Zero, né, que ganhou como bônus em uma outra atividade. Vale a ganhei pena, muitos vai dar uma... bônus. vai ter muitas pinceladas. Sim, tu foi a menina da sorte da última turma, né? E Sim.
Mas como Iniciar-se a Território em Lixo Zero fala sobre não geração, porque agora é o momento de protagonismo, de escolher novos planejadores, de ter novas opções de roupas, de embalagens, de serviços, e assim, eu estudo economia circular a fundo, assim, deep dive. Eu acompanho a Ellen MacArthur Foundation, que é a maior instituição de estudos de economia circular do mundo. E há 3 anos atrás, eles lançaram já um relatório dizendo que se a gente quiser realmente mudar a forma de embalagem, a gente vai ter que mexer na forma de distribuição. Ponto final. Então, a granel, como é que eu vou repor, né? Então, que nem uma das coisas que você me fala, quanto o plástico conserva, eu não consigo, como professora de biodesign, né, de bioembalagens, deixar de mencionar o vidro como opção para tudo. Aonde é que eles barram? Uma chance, para ti que é empreendedora. No na custo. Areia, no custo. Não, na areia não. Areia, a matéria-prima do vidro é a matéria-prima mais abundante da natureza all over the place. Então, a gente não tem problema na formação do vidro. O vidro, ele é a única matéria-prima que ele tem 100% a mesma propriedade e a mesma massa ao final da reciclagem. Isso significa que eu colocar 100 quilos de vidro para reciclar, vai sair 100 quilos de vidro no final do processo. Se eu coloco o alumínio para reciclar, eu perco no mínimo 30% daquele material na reciclagem e tenho que repor com matéria-prima nova. O vidro não tem nada disso. E assim, se eu souber separar o vidro, transparente com transparente, verde com verde, âmbar com âmbar, ele sai com a mesma massa e com a mesma propriedade. Então, se ele era o vidro transparente, ele vai sair totalmente transparente. Então, onde é que ele esbarra para o dia a dia? Ele esbarra no custo. Porque você teria que ter sei lá, um vidro mais blindado, que fosse temperado para não quebrar fácil, mas você poderia colocar todos os teus bálsamos dentro de recipientes com vidro, tampa de rolha, tampa de madeira, aprender o que reage com o quê. Então, existem opções, né? A própria rolha é uma excelente opção natural e que a gente tem que daí entender também, tudo vai partir rastreabilidade, daí a gente vai entrando em maiores níveis de compromisso. Tanto que eu tô querendo introduzir para vocês temas, até hoje eu só falei de vender, mas existe o sistema B, que são as Benefit Companies, que são as empresas que fazem bem para a natureza, esse é um selo que existe, né, e todo o questionário do sistema B, ele é gratuito na internet. Você pode entrar lá e entender como é que você vai se classificar, onde você fica mal pontuado, você consegue entender que como uma empresa sustentável precisa melhorar aquele quesito. E quando a gente começou a olhar para os processos do Brasil, a maior divisão Benefit Company do mundo está aqui no Brasil e é uma divisão da Danone, que é uma empresa grande. Então não existe mais uns caras do mal. Sabe? Existe gente, eu estou comprometida ou não estou comprometida. Então, eu acho que o meu papel é esse. Ai, minha cachorra aqui querendo pegar os sabonetes. Ela come! Não ela pode comer, amiga. Não vai poder comer, tu. Então, eu acho que não existe mais esse lugar de os caras do bem ou os caras do mal. Existe gente comprometida e não comprometida. E quando você vai estudar aquela divisão da Danone, eles estão fazendo iogurte de morango, com só morango orgânico, comprado de uma determinada comunidade local. A própria comunidade definiu qual era o preço justo do morango, e eles conseguiram ainda assim introduzir. Então, existe uma maneira certa de fazer. Eu vejo as empresas como centros de regeneração da natureza. Então, é nesse papel. Querer, né? Exato. E daí, como é que você vai fazer isso se você não crescer? Tem que ter esse bem-estar consigo mesmo, de dizer, eu sou merecedora de chegar num lugar diferente, de proporcionar isso para o mundo, de proporcionar isso para mim mesmo. Então, eu tenho que olhar para dentro de mim e entender o que me faz achar, né? Ou o que esse sistema, se eu odeio tanto esse sistema, por que eu vou ficar reclamando dele e não transformar ele no que eu quero?
Porque se você está tendo sucesso, vendendo mais, você vai contratar justamente, você vai estar proliferando toda uma indústria reversa que precisa ser fortalecida. Cara, tipo, você é o protagonista da cura que você está fazendo na sociedade, entende? Então, esse lance da grana é um tema muito sensível para o meu persona, muito sensível. Muita gente não fica É confortável sensível para de... todo mundo, na verdade, né? Eu acho que o dinheiro é um tema sensível para o brasileiro, porque a gente não conversa sobre dinheiro, a gente não discute sobre dinheiro. Quando a gente. Quando pessoas trabalham juntas, elas não sabem, elas não conversam sobre o salário que ela está ganhando com o colega. Ela não sabe se está sendo justo para ambos. É muito sensível e é muito feio isso, assim, né? Então a gente acaba, E o que como você diz está assim, falando esses tempos, eu escutei assim de um antropólogo brasileiro até que aqui no Brasil, né, não em outros países, porque é da sociedade brasileira, a gente parece ser muita coisa, mas no fundo a gente não é. E a gente não conversa, a gente só tá aparecendo, só tá pra bonito, assim. E eu acho que esse é um grande fundo, assim, um grande funil pra gente entender por que é tão difícil a gente conversar sobre dinheiro, precificar o nosso produto, precificar o nosso trabalho, sendo que a mas gente tem vergonha de perguntar para o outro, nossa, mas tu acha eu que tá tenho outro justo? piar, eu acho, nisso tudo. Eu acho que a gente tem uma desigualdade muito grande no Brasil. É por isso que as pessoas não falam de dinheiro, porque como é que eu vou falar se a minha empregada, por exemplo, no Japão, para manter essa igualdade, do presidente do Japão até o faxineiro do Japão, eles têm no máximo, por lei, 10 diferenças salariais. Um jogador de futebol no Japão não ganha muito, é no máximo 10 vezes mais do que um faxineiro. Ponto final. Existe uma preocupação social de distribuição de receita. Aqui não existe isso e a gente descaradamente tem uma concentração de riqueza que explora outras pessoas. Por isso que existe esse tabu. Agora, eu fui gerente numa multinacional do comércio exterior. Por 7 anos que eu fui gerente, eu era a única gerente de todo o Brasil que dividia a minha comissão, porque eu tinha uma comissão, chegava no fim do ano, se o meu escritório desse determinado lucro, o meu diretor pagava 25% do lucro para mim como gerente. A minha unidade era a única que repassava para os funcionários. E eu repassava até para a faxineira, então não era o vendedor tem comissão. E daí aquilo fez com que a gente se engrenasse tanto como time e que fosse tão transparente, as comissões, todo mundo tinha o quadro aberto, tudo aberto, que na época os meus colegas de profissão já diziam, tu tá maluca, e eu dizia, eu tô fazendo o que eu acho que é certo, eu tô fazendo o que eu acho que é justo. O que aconteceu? Em 7 anos eu saí do mercado, líder de mercado, com meu diretor não acreditando que eu estava pedindo demissão para trabalhar com sustentabilidade, tipo, você tá viajando na Tá louca. maionese, tipo, eles estavam me cogitando por um cargo internacional e eu disse, não, não é. E ele, no dia que eu pedi demissão, ele disse assim, não, mas a gente tem tal lugar para ti, não sei o quê, achando que daí eu ia ficar, e eu pensei, agora sim que eu tenho certeza, não é isso que eu quero para mim, não é isso que eu quero para minha vida, eu tô batendo um martelo aqui muito importante, e hoje eu vejo, né, na época, quando você está no olho do furacão de uma coisa muito diferente, eu seguindo meus valores pessoais, e foi isso que me fez não me encaixar dentro do comércio exterior, porque é um lugar supérfluo, é um lugar só de dinheiro, é um lugar onde eu vi coisas que eu não nominaria aqui nessa live de tão, sabe, tudo que eu desprezo estavam ali representados e aquilo me fez me sentir muito mal comigo mesmo. Até na época, minha própria família, né, ficou questionando, pô, mas tem certeza? É tanto Como é que dinheiro? tu Tu vai tá tudo abandonar assim? bem? Tu comprou teu apartamento à vista? Tu comprou teu carro à vista? Tu tá tranquila? E eu pensava, cara, eu tô sem saúde física e mental. Eu não tenho estômago para lidar com essas pessoas, saca? Então, eu acho que por isso que eu hoje me arrepio quando eu fico frente a frente com uma pessoa que está fazendo a sua parte, que está transformando, eu penso, cara, eu vim parar naturalmente nesse lugar, né? Tem uma frase que eu uso muito que diz: todos os passos que eu dei até hoje me fizeram chegar aonde eu estou neste exato momento. E da mesma maneira vai ser contigo e com outras pessoas. Então, não existe nenhuma mágica. É uma construção, né? E me conta
Por que quando tu entrou, começou a trabalhar na pandemia, né, com essa pó, e o que te fez escolher a saboaria ou ter essas nuances de sustentabilidade? Por que tu definiu que isso ia ser a tua fonte de receita? A saboaria surgiu pela paixão mesmo, assim, e pela minha dificuldade de encontrar produtos que eu gostasse e que se adaptasse com a minha pele. Porque eu via nos outros produtos, no que eu usava, que ele não era bom o suficiente pelo valor que ele custava. E eu entendia que as, as minhas alergias ali, a minha pele, ela precisava de algo melhor. Então, a, a paixão por fazer o sabonete e por usar o sabonete que eu fiz foi o que me fez assim, nossa, isso aqui pode ser uma coisa bem legal. Isso aqui pode ser muito incrível. Porque a possibilidade de trabalhar com diversas matérias-primas, de fazer diversos tipos de sabonetes diferentes, foi o que me cativou, assim. E foi a sensação da pele mesmo, não teve outra coisa. Foi o usar. E eu entendi que trabalhar com a sustentabilidade é uma coisa que é o futuro, porque tu não pode ficar usando o recurso infinitamente sem pensar no depois, assim, porque ele vai acabar. Não tem como não acabar se a gente ficar usando e não regenerar, né? Não... Isso é que me fez assim. Então, dentro da minha visão, né, do que eu acredito como ser humano, para mim, assim, como é que eu vou fazer uma coisa que eu vou deixar para minha filha aqui em frangalhos? Como é que eu vou deixar minha filha no mundo em frangalhos? Eu não vou conseguir mudar o mundo inteiro, mas ao meu redor, com tudo que eu passo para ela, talvez hoje ela não entenda ainda, ela não tenha maturidade suficiente para entender. Mas daqui 10, 20 anos, eu acredito que ela vai entender isso, assim, como é que eu vou trabalhar, ficar doente, ficar, né, para ganhar dinheiro, sendo que tá tudo caindo, tudo assim afundando assim ao meu redor. É por isso, assim, é essa a minha sensação. A minha escolha partiu muito de dentro para fora e não da visão, né, de fora para dentro, assim. E aí eu consigo também encontrar pessoas, as conexões com as pessoas dentro do que eu acredito, porque era para mim é muito supérfluo algumas coisas assim, eu não consigo, eu sou muito inteira dentro do que eu faço, dentro do que eu vivo, com as pessoas que eu convivo. Então, às vezes, a superficialidade das pessoas me incomodava um pouco assim. Então, como é que eu vou trabalhar, viver sendo tão rasa? Com conversas tão fúteis, com coisas tão singelas, assim. Eu acho que é por isso, assim, não. Aí você pegou numa coisa que era exatamente isso, sabe? Os lugares que eu tinha que frequentar, as pessoas que eu convivia, foram, tipo, um grande fator de decisão na hora que eu saí. E me conta uma coisa, quando tu começou, tá, vou fazer essa pó. Quais foram as principais dificuldades que tu enfrentou no comecinho, quando você começou a sua iniciativa, quando você disse, quero viver dessa iniciativa aqui, que alternativas tinham na tua cabeça? Como é que foi esse processo para você? Ai, eu trabalhei 7 anos numa empresa de alimentos, né? E eu comecei a fazer o sabonete, tudo ali eu ainda trabalhava. Só que eu me via ficando ruim também, assim. Eu me via muito estressada, trabalhando muito e muito doente. Eu tava ficando doente, assim. Eu me via frustrada com a vida. E aí eu tava fazendo, a princípio, só pra mim, né? Pra minha família. E acabou a pandemia. Eu falei assim, ai, o que vamos fazer agora, né? Porque na pandemia veio muito autoconhecimento para a maioria das pessoas, né? E aí, o que eu vou fazer, né? E comecei a procurar feiras para poder comprar melhor, para poder, porque eu comecei a comer alimentos orgânicos na pandemia, eu comecei a viver de uma forma mais tranquila, que ela obrigou a gente a ir com mais calma, né? E aí,
durante esse período que eu trabalhava com alimentos e tudo, eu via também que a empresa que eu trabalhava, ela sobreviveu de cesta básica. Era muita gente doando, e aí a gente montava e a gente vendia essas cestas básicas. Então, aquilo ali me fez ver quanto de pessoas é vulnerável, né? Estavam ali numa situação vulnerável. E fui ficando meio assim. Então, entendi que o que eu consumia, como eu consumia, da forma que eu consumia, era muito mais significativo do que eu ficar dialogando ou, né, tentando, olha, isso não tá certo, isso aqui não tá certo. Então, eu procurei formas de consumir melhor as coisas. Hoje eu sou chata, eu não consigo comprar às vezes uma roupa que eu acho bonita, porque eu sei que aquela roupa bonita ali não é legal, não vem de um lugar legal. Ah, daí tu compra no brechó, eu compro no brechó. Eu entendo que eu sou muito chata para consumir e eu acabo tendo poucas coisas, né? Tenho muitas coisas ainda, mas bem menos do que eu teria se eu continuasse naquela mentalidade. E aí eu conheci as feiras livres, que como estava todo mundo ansioso para sair de casa, porque já não aguentava mais. E aí eu vi ali naquela feira a oportunidade de começar a vender o que eu estava fazendo de forma artesanal. E foi onde me deu o start. Planejei alguma coisa? Não. Fiz alguma estratégia? Não. Eu só fui, porque eu me apaixonei e fui. Tipo, paixão mesmo, assim, né? Quando a gente conhece uma pessoa. No caso, eu conheci a Saboaria. E fui, não planejei nada. Fui feito doido. E daí eu fiquei 2 anos, assim. Só que eu não conseguia dar o ritmo pro meu negócio trabalhando, porque eu trabalhava bastante. Trabalhava muito tempo, a semana toda, então sobrava pouco tempo para dedicar. E eu prezo pela minha qualidade de vida, eu prezo por estar com a minha família, eu prezo por conviver, estar com a minha filha, fazer parte da vida dela, né? E me ensinar. E eu via que ela reclama, trabalha muito, não tem tempo para mim. E começou assim. Então eu tava ficando mal num lugar que eu convivia, não com pessoas ruins, mas com outros propósitos de vida, com outras mentalidades. E aquilo foi me dando muita agonia, assim. Até que eu falei assim, olha, eu vou sair do meu emprego, porque eu não quero mais. Porque eu cheguei um dia muito nervosa, fiquei muito estressada, falei assim, eu não quero mais ali. Então, o que eu vou fazer? Vou me dedicar, vou fazer isso aqui dar certo. E aí eu entrei nessa dificuldade a feira é legal, gosto, mas não é aquilo que mantém, né? Não é aquilo que rende, que vai ter o dinheiro todo mês ali que a gente vai poder contar. Então, eu tinha, né? Porque hoje eu entendo que é estratégia. Então, às vezes a minha estratégia ainda não está completa, mas eu entendo que é estratégia. Para que eu consiga crescer em passinhos, né? Porque todo negócio ele cresce em passinhos, assim. Então, foi isso que me fez sair da inércia de ficar ali só observando e botar a mão na massa e querer vender mesmo, assim. Então, eu fui e tô indo até agora. Uma das coisas que você falou que me chama muita atenção é isso. Como a gente vê esses resultados meteóricos na sociedade, na internet, de gente que começa a vender e que explode, tarará, existe uma expectativa irreal das pessoas de que elas vão abrir um Instagram e que vão vender e que vão explodir. E não é assim que as coisas acontecem. E logo tanto que quando você comprou o Sustente, você falava super pouco, né? Então, tava sempre assim, serinha, falando pouco, e eu pensava, meu Deus, será que ela tá curtindo o curso? Será que ela tá compreendendo? Será que eu ficava cheia de serás, né? E daí eu vi que é o contrário, você veio muito com o pé no chão. Sim. Você veio com essa do tipo, vou tatear, vou ver se funciona, vou tentar ver se esse é o caminho, e eu te vejo nessa construção muito segura de evolução, de compreender o seu processo, de compreender o seu cliente, de ir fazendo escolhas diferentes, de pensar agora vou tentar uma campanha e testar ela. Não aquela, tipo, então tá, então agora eu vou começar a vender e imediatamente tudo vai funcionar e a partir de tá, eu vou fazer aqueles 100 mil reais em 7 dias e deu, acabou, eu não preciso, não tem mais pra ninguém. Mas
eu vejo que é uma construção que tem sido até meio prazerosa, assim, com menos ansiedade, com menos cobrança pessoal, né? Acho que tem várias. Eu vejo aqui na cadeira onde eu estou sentada, eu vejo várias pessoas reagindo diferente ao sustente, né? Então, me conta um pouquinho disso, como é que era a tua expectativa, ou em quanto tempo, né? O que você achou que ia acontecer quando você começou o sustente? E também eu queria que você separasse para mim, se você souber isso, né? Porque a gente tem o Sustentes, que é o curso, mas você também entrou num programa que você ganhava o plano de ação. Então, esse plano de ação, para quem não sabe, eu sento com um empreendedor, fico 1h20 perguntando tudo, o que que vende, como vende, onde vende, quanto vende, e daí traço um plano de ação para aquela comarca poder ter mais resultados em pouco tempo. Então, se você conseguisse separar também, dentro né, do que você tinha como expectativa e como foi para você, separar o que que é do sustente e o que que você achou que o plano de ação trouxe ou o que contribuiu, se você conseguir separar, fala um pouquinho pra gente como é que está sendo essa tua experiência dentro, né, do teu olhar. Tipo, então eu vou lá um dia e decidir, será que compro ou não compro, me inscrevo ou não me inscrevo? A partir desse dia aí. Quando você me chamou lá para fazer reunião, eu tava doente, eu tava com dengue. E Verdade. eu pensava assim, que eu não queria comprar mais nenhum curso. Eu até falei que eu não queria comprar nenhum curso, porque eu já tinha comprado alguns e agora eu queria botar em prática o que eu estava aprendendo, o que eu tinha aprendido. Aí, durante a reunião, eu falei pra você que não tinha dinheiro, nananã, tu veio com várias artimanhas, eu diria, pra me fazer mudar Eu de dou uma ideia. garantia de 90 dias, né? Eu disse, olha, se em 90 dias você não recuperar esse dinheiro, aí você volta, a gente faz uma análise e você pode ter seu dinheiro de volta. Essa garantia eu ainda dou. Eu, na realidade, estendi para outros produtos também, porque eu quero mais é que vocês tenham resultado. Não teve resultado, tá livre, tá liberto. Exatamente. E aí, eu demorei um pouquinho pra começar. Eu acho que deu uma semana, 2 semanas ali pra eu começar efetivamente a assistir as aulas. E aí, eu gosto de ver tudo do início ao fim. Tanto que tu me perguntava algumas coisas e eu dizia, não, ainda não fiz, não, ainda tô aqui. Porque eu gosto de entender tudo que eu vou fazer para depois fazer. Eu tenho esse. Eu não gosto de coisas meio explicadas. E aí eu comecei a assistir as aulas e eu fui vendo que no passo a passo de cada aulinha que tinha dentro do curso, que são aulas de 10, 15 minutos, eu acho que tem uma ou outra que se estende, acho que as lives, alguma coisa assim, é maior. Eu fui vendo que tinha passo a passo para eu ir melhorando em pequenos pontos, coisas que eu não percebia. Aí veio o negócio do persona, que eu queria vender, para quem que eu queria vender, para comunicar melhor. E eu já tinha feito alguns cursos, né? Eu já fiz muitos cursos online. Eu gosto de estudar, então sempre tem alguma coisa meio engatilhada na cabeça. Ah, esse curso aqui parece legal. E aí eu vi que dentro disso ali, de cada passo a passo, quero diferente. Quero que as pessoas às vezes não entendem como é que de uma coisa vai levar a outra. E eu fui percebendo que a minha comunicação ela era um pouco falha em alguns momentos, que eu tinha esse medo de botar preço, de cobrar, de colocar link para compra, porque tem o medo do não, a gente tem o medo do não sempre, né? Quem vende, quem trabalha com produto, a gente sempre quer agradar, né? Mas a gente sabe que não vai agradar todo mundo, mas no fundo a gente quer agradar todo mundo, né? A gente fica iludida nisso, assim. E aí eu fui fazendo e fui percebendo e fui melhorando algumas coisinhas sutis dentro da minha comunicação, dentro da minha estratégia, fui pensando melhor. E aí eu comecei a ver que estava dando resultado. Ah, o plano de ação. Qual que era o nosso plano de ação? Era fazer as postagens para a gente entender como é que o meu público reagia. Usar palavras-chave, eu nunca tinha pensado em palavras-chave. E as palavras-chave dentro do algoritmo fazem todo sentido. Eu falei assim, nossa, mas isso é tão, tão ridículo, como é que eu nunca pensei nisso, sabe? E eu tenho meu bloquinho, tá até aqui, ela nem sai da minha frente, minhas palavras-chave. Tá aqui. Lê para nós, para as pessoas entenderem uma Ó, síntese. quer ver? Ó, natural. A gente tinha definido no plano de ação 3 palavras que eu gostaria que as pessoas entendessem a minha marca.
que é o natural, que diferente natural e artesanal, é dentro da saboaria, isso tem que ser entendido, porque às vezes as pessoas vendem o sabonete artesanal não natural. Aí a segunda palavra era prático, porque eu sou uma pessoa prática, eu gosto das coisas práticas, fáceis de serem feitas e acontecidas, assim. E afeto, que eu queria que as pessoas se conectassem com a afetividade, para dar um presente, para até consigo mesmo, né? Essas eram. E dentro dessas 3 palavras, eu fui atrás de palavras que eu conseguisse comunicar dentro de todos os posts, dentro do que eu falo também, as palavras para cada uma dessas 3 palavras. Então, natural aqui, vou ler só algumas, né? Tem natural, tem orgânico, tem autêntico, aqui também tem energia limpa, tem fresco, né? A sensação de frescor do natural. Aí o prático, tem que ser um prático eficiente, tem que ser um prático simples, tem que ser um prático objetivo. Aí pro afeto, né? Então, palavras que eu uso que remetem a afeto. Amor, carinho, cuidado, gentileza, respeito. Então, sempre que eu vou fazer algum post, alguma coisa, ou vou mandar para alguma cliente no WhatsApp, alguma palavra vai. Depende do momento ali, do que eu tô querendo transmitir. E isso deu uma diferença muito grande na hora que eu vou produzir. O tempo que eu levava para fazer, às vezes, um post, eu ainda demoro muito, assim, que eu acho que ainda demora. Mas ele ficou mais rápido, mais ágil, porque daí eu olho aqui, vou usar essa palavra, agora eu vou fazer isso aqui. Então, já foi, para mim, foi uma das coisas, das primeiras coisas que eu prestei atenção e fiz e coloquei em prática, assim, que deu muita coisa. Aí veio a ideia, eu sempre quis, o que mudou muito, assim, que foi uma coisa, eu sempre quis fazer um catálogo, um site, e eu não botava em prática, né? E aí, quando eu fiz o catálogo do WhatsApp, que para mim, dentro do meu contexto de marca, do jeito que eu quero atender, ele funciona muito bem ainda, porque é no 1 a 1, é na conversa, é no entender a pessoa que está comprando de mim. O catálogo do Acts veio, assim, facilitou muito a minha vida. Porque às vezes eu tinha que ficar explicando muito. E eu não tinha pensado no WhatsApp como essa ferramenta que ele é. Eu queria um site, eu queria uma coisa como as pessoas que têm uma equipe fazem. Ou às vezes não precisam nem de uma equipe, mas um parceiro que ajude, ou alguém, um amigo, um só, sei lá, qualquer pessoa, já dividiu o trabalho. E eu trabalho sozinha. Eu formulo, eu vendo, eu vou na feira, eu participo do movimento de economia solidária, eu atendo todos os meus clientes, eu faço entrega, eu recebo, tipo, é muita coisa. Então, quando eu coloquei ali todos os itens certinhos no catálogo, eu não perco mais o meu tempo explicando. Eu converso, entendo, e é esse produto aqui, com essa fórmula, com tudo da composição que te ajuda. Leia aí e vamos ver. Qualquer dúvida, né? Estamos à disposição. E isso ficou muito mais fácil, assim. Essa fluidez foi bem melhor. E eu acredito que para os clientes também, assim, né? E eu vou passando a palavra, né? Eu sempre pergunto, que eu converso com muita gente, por que você não usa o catálogo do WhatsApp? Porque é uma ferramenta gratuita, prática. Tem aí os riscos, né, de roubos e tudo, mas na internet a gente está com isso como tudo. Então a gente tem que ficar ver. E o princípio é que o cliente esteja a um clique de distância. Sim. Porque no momento que ele tomar a decisão, e se ele quiser comprar uma recorrente, você vai ter que daí mandar link, fazer Pix, sabe? Tipo, se o cara tá a um clique de distância, facilita, é muito mais intuitiva a compra. Então, dos princípios que eu trabalho com todos os meus clientes é que o produto esteja a um clique de distância, né? Então, isso muda muita coisa. Parabéns. Ai, tipo, é meu emoção. E nessa facilidade toda, assim, eu pude enxergar alguns defeitinhos que eu tinha que me faziam não vender, sabe? Porque quando a gente vai entendendo o processo todo, porque eu também trabalho dentro desse entender do meu processo, quanto tempo eu levo para fazer um produto, como é que eu faço, tudo, eu fui entendendo que
eu poderia melhorar pontos específicos, assim, que iam facilitar muito a minha vida. Então, dentro do plano de ação, essas foram as coisas que me fizeram enxergar e me fizeram evoluir, melhorar bastante, assim. Foi fato, assim. E eu adoro as aulas também, né? Porque eu acho bem legal. Toda vez que eu vejo alguma, tanto que eu assisto bastante, participo sempre, seja do cursinho gratuito, ou seja de uma aula que vai ser só para nós ali da rede, é, eu escuto alguma coisa, tinha esquecido disso. Isso aqui, agora, nesse momento, isso aqui faz mais sentido, assim. Eu acho que é Tanto que, muito bacana. tanto que você é sortuda proporcional à quantidade de aulas que você foi, porque tinha aulas que chegou lá na hora do sorteio, só tinha a Tinha eu. Aline Eu qualificada. e outra. Eu e uma outra professora, acho que era eu e a Rita, não Exato. lembro. Que era a menina da cozinha da Sami. E daí se acaba aumentando as tuas chances de prêmios, de ser bonificada, de entrar mais no processo, porque você está ali constantemente, né? Então, teve a sorte, porque teve, acho que no sorteio, 2 vezes você saiu no sorteio. Mas também teve isso de você estar ali tão constante e o teu engajamento fez com que eu te chamasse de bastidores e dissesse, Aline, vamos fazer 3 reuniõezinhas extras para eu poder, primeiro, entender o que está dificultando para ti, o segundo, vai te ajudar, né? Então, o teu comprometimento, ainda não por sorte, mas aí por puro mérito, te fez te colocar no local de destaque dos meus alunos, que me fez eu me aproximar mais. E isso, consequentemente, traz mais resultados. Então, uma Isso das coisas que trouxe eu a falo, venda. né? Isso trouxe a venda. Eu lembro de você falando, olha, você foi a minha única aluna que conseguiu me trazer um orçamento rápido. E para mim, entre natural, prático e afetuoso, tá dentro do que é para minha marca. Foi rápido, foi prático para você, é natural e vai ser um gesto de afeto. Então, como é que não faz sentido tudo que a gente está construindo, né, desde abril? Pô, foi muito bacana. E eu fico muito feliz porque eu entendo que o atendimento também ele faz grande diferença. Quem que não Sim. gosta de ser bem atendido? Por isso que o WhatsApp, ele faz isso, né? Permite. Se tu tem um bom atendimento no WhatsApp, a pessoa só não compra com você se ela realmente não puder e não quiser. Uhum. Aí é fato, assim. E como eu trabalhei também em atendimento, compra e venda durante esses 7 anos na outra empresa, eu percebia isso já de antes. Então eu trouxe aquela minha experiência toda de lá, de conversa e tudo, pra cá. Só que eu ficava receosa por ser eu, né? Eu não estava representando outra pessoa. Se desse problema, era outro, não era eu, Aline. E aqui, se der algum problema, é eu, Aline. Não Uhum. tem outra pessoa, as pessoas sabem. Uhum. Então, às vezes era esse negocinho que travava. Aí eu parei também de ter muito medo, assim. Ah, tá perfeito? Não tá perfeito, mas vai assim mesmo. Antes feito que, né? Perfeito não feito. Não, é um processo de melhoria contínua, né? Conforme você vai, que nem tem uma técnica que se chama técnicas dos 100 nãos, que são a gente usa muito mais para quem vende coisas de ticket mais alto. Então, que você faz a abordagem no telefone e daí, se você fizer 100 ligações para vender esse negócio de valor mais alto e não conseguir em nenhuma das 100, aí sim a pessoa volta com o mentor e vê o que está fazendo de errado, né? Porque daí tem alguma falha no processo. Mas se você receber um sim, aquele não volta para o zero e você começa a contar de novo. E daí você começa a ver em quantas ligações você faz. E teve uma menina, uma vez que eu treinei, que ela passou 57 nãos. Normalmente é muito menos, né? Quando você mesmo que você esteja fazendo, você está abordando o cliente certo, você e daí ela veio para mim toda animada, não só por ter feito venda, ela disse assim, eu tive 57 oportunidades de melhorar o meu processo de vendas. E daí aquilo foi ajustando de tal maneira
que depois ela foi ficando cada vez mais assertiva, e daí depois a taxa de fechamento dela era muito maior, porque ela enxergou de uma maneira que ela pensou, eu posso abordar diferente, eu posso falar diferente, né? Uma das aulas que eu acho mais poderosas dentro do Sustente é o inbox lucrativo. Porque naquela Sim, aula lá, em 3 perguntas, você sabe como chegar no seu cliente e conseguir extrair dele o que você precisa saber para saber se ele está no momento de compra, se ele não está no momento de compra, acompanhar aquela pessoa, né? Então, conta uma coisa, deixa eu perguntar um pouquinho de gestão, só para a gente trazer um pouquinho de bastidores, porque minha audiência é de empreendedores verdes, e acho que é curioso saber, então deixa eu te fazer algumas perguntas assim de gestão. Atualmente, você tem uma ficha técnica das suas ofertas? Você tem noção de quanto cada produto te traz de lucro? Como é que é esse teus bastidores? Eu sei tua resposta, mas eu acho importante a gente conversar sobre isso, né? hoje sim. Eu sabia o custo dos meus produtos, mas eu não levava isso em consideração na hora de criar uma oferta. Na verdade, eu não criava ofertas, né? Eu só falava dos produtos e esperava que alguém que tivesse com vontade viesse comprar. Hoje em dia eu faço ofertas, né? Eu criei ofertas e tive vendas, né? Reverti em vendas com o processo de oferta e maximizei meu lucro sabendo o custo. Então, eu fiz uma oferta do meu produto que talvez fosse o mais barato de custo, mas que entregasse o valor igualmente como se eu tivesse o esforço para talvez eu venda um produto que tenha um lucro menor, é o mesmo esforço de um produto que tem um lucro maior. Então, aí eu consigo enxergar isso. Tanto que hoje eu calculo muito meu custo. Eu não consigo nem. Por exemplo, agora são fim de ano, né? Então agora eu tô trabalhando nos meus kits de fim de ano. Então eu tô fazendo orçamento. Antes de eu fazer a minha oferta, eu já sei totalmente o custo daquilo ali. Então eu sei se vai ser uma oferta que vai me trazer mais ou menos lucro. Porque às vezes a oferta é pro giro e às vezes a oferta é Encheu o com bolso. maior valor, para encher o bolso mesmo. Então eu consigo já ter essa percepção. E antes eu não fazia isso também não. Antes do curso eu só sabia, mas não levava em consideração. Tanto que eu gasto mais energia hoje calculando, pensando, e aí depois eu vou executando. Mas porque eu conheço também o meu processo de execução já. O Isso Abraham Lincoln, vem. né, ex-presidente dos Estados Unidos, ele dizia: me dê 7 horas para derrubar uma árvore, eu passo 6 horas afiando o machado e 1 hora. Que é isso, né? O que é o afiar o machado? É pensar isso, qual é a minha margem de lucro, qual é o meu cliente, qual é a oferta que eu vou fazer. Conta para mim, até essa na oferta, é a primeira vez que a gente conversa sobre isso. Como que é essa sensação de alguém que antes só falava do seu produto e esperava a venda chegar, para alguém que tem medo do não e passou a fazer ofertas com regularidade? Como que é essa sensação e você se sentiu mais realizada de, né, que nem você falou, até para as pessoas que estão nos escutando, né, numa oferta, primeiro, ela consegue maximizar o faturamento dela porque ela já não está vendendo só o sabonete. Ela pode pensar num kit que aquela pessoa vai ficar mais feliz e que vai maximizar o faturamento dela. Então, dentro disso, dá mais contexto na hora da venda, aumenta o apelo perante o cliente e enche mais o bolso. E daí ela vai mesclando ali produtos que têm mais lucro, menos lucro. Mas você precisa ativamente encontrar um contexto, criar uma mensagem para fazer aquela oferta. Então, teve essa mudança de raciocínio e daí queria saber, né, como foi isso para você, então. Foi muito bom, porque hoje eu penso muito no meu cliente na hora de fazer qualquer coisa. Eu quero o benefício dele. Antes eu pensava, eu gosto muito de fazer sabão, vou fazer sabão que me enche os olhos apenas. Era esse o pensamento, né? Vou aqui usar a planta que eu gosto, tal. Aí hoje eu penso muito no tipo de público que eu quero atingir e no que é esse público, no que essa pessoa vai gostar e no que eu vou trazer de benefício para a vida dela. Por E exemplo,
Agora, no fim do ano, tem ou o kit de Natal ou o kit para empresas que você está pensando. Isso te faz moldar a tua oferta para esse público que a gente está trabalhando, confirma? Para esse, exatamente. Hoje, eu quero fazer um kit para as massoterapeutas, que eu tenho bastante amigas massoterapeutas e tal. Então, como é que eu vou agregar valor para essa massoterapeuta? Como que ela vai agregar valor para o cliente dela? Esse é o ponto. Por quê? Porque o cliente é o nosso foco. A gente quer trazer. Quando a gente compra um produto, a gente quer que aquele produto seja benéfico para a nossa vida. A gente não compra por outra razão. A gente só quer o nosso benefício. Esse é o meu pensamento agora, assim, como é que eu vou beneficiar o meu cliente com esse produto? E aí, na oferta, como é que essa oferta vai ser tão legal a ponto dele ficar empolgado e já comprar no mesmo momento, assim. Hoje esse é meu raciocínio. Eu não consigo não pensar dessa forma, mas porque daí traz aquela satisfação que a gente quer, né? O cliente feliz comprando de novo. E eu E você, feliz aqui ganhando dinheiro. e fortalecendo a tua iniciativa. Exatamente. Você se sente mais realizada, Aline, depois que você começou o Sustente? Assim, agora fala um pouco da tua Eu não vou sensação dizer que eu me pessoal. sinto realizada ainda, porque eu ainda não cheguei onde eu quero chegar. Mas eu me sinto mais fortalecida e com o pé no chão para ter as ações corretas para poder chegar onde eu quero chegar. Porque eu me sentia muito perdida. Às vezes é muita ideia e pouca execução. Então eu me sentia muito perdida e muito angustiada com isso. Aí hoje eu já não me sinto perdida e também não me sinto angustiada. Eu sei que são fases, são processos e que vai acontecer, né? Não tem por que não acontecer. Minha mãe fala isso, né? Tem que dar tempo, tem que dar tempo. Ninguém faz as coisas sem tempo. Então, Não, e vai agora dar também bom. você tem esse raciocínio de pensar, agora eu vou criar um kit para as massoterapeutas. Elas fazem esse determinado trabalho com seus clientes. O cliente dela, tal elemento vai poder trazer o aroma, ou a sensação, ou não sei o que ela precisa para ter. Então, você tem um raciocínio lógico que te permite ter certeza que você não vai ficar estagnado no mesmo lugar, né? Exato. Então, se a massoterapeuta não tiver poder de tiro de comprar, você vai pensar em outro nicho que você pode focar dentro da sua realidade, né? Sim. E Essa aí não mudança. deu certo, não deu certo, por que que não deu certo? Como faz pra dar certo, né? Tipo, Tem mais clareza também de entender o que que deu errado, né? Que é exatamente. maravilhosa. Acho que está chegando no nosso horário. Se você tivesse que dizer alguma coisa para alguém, né, que está começando hoje, ou que está abrindo uma marca sustentável, ou que está querendo vender produtos e serviços sustentáveis, que recado você deixaria para essa pessoa aí? Eu deixo assim, se você, até para outras pessoas que não são do negócio, se você não está pensando em sustentabilidade, em uma marca sustentável, você está errado. Porque o mundo caminha para isso. As pessoas estão preocupadas com isso, é fato. Eu também vi uma pesquisa que diz assim que 59% dos empreendedores e microempreendedores têm sustentabilidade ou alguma forma de sustentabilidade dentro do seu pensamento. E se você está começando, procura ter os pés no chão para fazer com mais calma. Talvez se eu tivesse tido os pés no chão há 4 anos, eu já teria evoluído mais, porque fui pela paixão. Então, eu entendo que a base sólida vai te fazer chegar mais longe. E o Sustenta, o método, ele é real, assim, ele realmente ajuda, me ajudou muito, tanto na clareza mental, quanto a criar estratégias, quanto a entender que não é dolorido ganhar dinheiro, é bom. Por isso que as pessoas gostam tanto, assim, fazem absurdos. E por que que tu, com a sua ética, com tudo que tu pensa de bom no mundo, não vai poder ganhar dinheiro, né? Vamos girar a máquina de uma forma diferente, assim. Eu acho que é isso. Maravilhosa. Deixa eu ver
aqui tem mais uma coisa na minha colinha. Ah, sim, eu tenho que contar para vocês uma notícia bombástica. Porque Oh. daí eu fiquei tão. Mais uma, né? Fabiola cheia de energia. Eu fiquei tão empolgada com esse último mini curso e eu achei que as pessoas se conectaram tanto que eu decidi que as aulas que eu vinha dando só para rede, eu vou fazer aberto. Toda quarta-feira vai ter aula. As aulas vão passar a ser no Instagram. Então, os meus alunos da rede vão poder estar no Zoom, vão poder ter material extra, tudo, mas o conteúdo eu vou colocar ao meio-dia no Instagram para que quem tem um negócio sustentável possa vir, possa aprender, possa evoluir, e depois essa aula não vai ficar disponível, né? Essas lives não vão ser disponíveis, vão ficar só para minha comunidade, mas quem parar o seu tempo para ir lá e estudar vai ter a aula aberta para vocês. Então, eu vi que isso está trazendo muita gente nova para cá, isso está trazendo pessoas que querem se transformar mais rapidamente. Então, não posso deixar de mencionar que, como eu estou agora com essa promoção do Método Suspense até dia 23 de outubro, girou muita gente no meu inbox, estou conversando com muita gente. As aulas, Fabiola, intensa, tem quase 3 horas, e as pessoas estão assistindo como se não houvesse amanhã. Tem uma aula que tem mais de 40 pessoas assistindo, para o meu volume, né, de pessoas assistindo, e uma aula tão grande, achei que ia ser um número muito menor. E o curso está aberto para vocês. Quem quiser receber o curso completo, que se chama Como Vender Seu Ecoproduto ou Seu Ecoserviço do Jeito Certo, me chama no inbox, escreve jeito certo, e eu vou mandar o link dessas 3 aulas que estão liberadas de maneira gratuita até o dia 23 de outubro. E isso está liberado porque eu estou fazendo essa promoção do Sustente, que leva o box de aceleração da sua ecomarca, e é a minha maneira de divulgar, né? Eu entrego um pouquinho, e daí vocês conhecendo o trabalho, vendo se faz sentido para vocês raciocinar dessa maneira, vendo também os casos de outras pessoas, que nem o caso da Aline, que nem o caso da Betina, que eu vou trazer amanhã, vocês conseguem ver, bom, eu posso passar por esse processo, faz sentido para mim passar por esse processo dessa maneira, ou não faz sentido. Então, é uma maneira de eu divulgar o meu trabalho, de vocês conhecerem a rede, de vocês conhecerem o Sustente, de vocês entenderem que existe um jeito certo e um jeito errado de vender seu ecoproduto, né? Uma das coisas que para mim gravou muito ali, quando você vai me descrevendo seu processo, você no fim está gastando menos energia para vender mais, porque agora você tem mais assertividade. Então, é uma promessa que ainda ela não é tangível, né? No sentido de que eu não consigo mensurar quanto a pessoa coloca menos energia e tal, mas a gente consegue mensurar em resultados. Então, é a promessa que eu faço: você vai usar menos energia para gastar mais, porque você vai saber o que você precisa fazer. Então, quero te agradecer, meu amor. Muito obrigada por mim. A minha rede também aqui, ó, agradecendo nosso kit. São os sortudos, né, que vão tomar banho cheirosinho, gostoso, Exatamente. com um sabonete maravilhoso. Sortudos não, vai ser por mérito. Quem vai receber vai ser o pessoal da comunidade Empreende Verde. E algumas pessoas da minha rede pessoal, né? Eu vou dar, como ele é um sabonete de materialização, vou dar para minha mãe, vou dar para minha irmã. Não tomei ele até por causa disso, porque eu quero fazer um ritual de limpeza antes. Eu e a Cat, que é minha bruxinha pessoal, ela vai fazer minha radiestesia esse final de semana. Então, tem várias coisas acontecendo aqui para eu estar pronta e plena. Porque eu também acredito que, como ele é um sabonete de materialização, se eu não tô com a energia correta, aí pode ser que materialize o que eu não quero, né? Então, existe um alinhamento de chakras. Não, eu levo muito a sério esse tipo de bruxaria. Não é uma bruxaria, né? É usar os seres elementais, é usar tudo que a gente conhece, toda essa energia, né? É energia. Exatamente. Todo mundo é conectado por energias. Todas as coisas são conectadas por energias. Exatamente. Então, existe tudo isso. Tanto que o planner que eu criei para 2025, que é o primeiro planner da rede Empreende Verde, é um planner de autoconhecimento e materialização.
E quem se inscreve no Método Suficiente até 23 de outubro ganha o Planner como bônus. Inclusive, quem é meu aluno tem 4 cursos pela metade do preço se quiser receber esses upgrades. Né? Então, deem uma olhada nos seus inbox que tem todas essas ofertas aí para vocês. Obrigada, meu amor. Adorei nossa live. Também gostei. Quero fazer mais agora. Vamos fazer do podcast. Do podcast é mais técnica, se foca menos, né, na tua história, e conta mais seus bastidores e dá muito ibope. Só que o podcast só volta 2025, então Tudo vai bem. 2025 eu já vou ter mais coisa para falar, então. Maravilhosa. Isso aí. Dali, obrigada, meu amor. Bom fim de semana. Tchau, tchau. Para você também.